No dia 26 de julho de 2022, morreu, aos 55 anos, o Valdir Sintol Segato, o Hulk brasileiro. Ele ficou conhecido publicamente por fazer uso do Sintol, e ele deixava isso sempre claro. Esse Sintol, ele é uma droga que nunca foi recomendada por médicos, mas vários fisiculturistas faziam e fazem uso diariamente dessa substância. E nesse vídeo eu vou discutir um pouco sobre as possíveis causas de morte do Valdir Sintol Segato, visto que não foi divulgada a nota oficial sobre a causa de sua morte. Vale lembrar também que o meu objetivo aqui não é menosprezar a vida do Valdir, muito menos criticar suas atitudes pessoais, e sim explicar de maneira clara e objetiva quais são as consequências de uso crônico do Sintol e quais serão as repercussões necessariamente negativas no corpo, no organismo de alguém que faz uso crônico dessa substância. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, beleza? Mas antes de tudo, eu preciso deixar claro novamente que não foi divulgada uma nota oficial mostrando qual foi a causa da morte de Valdir. Por isso que nesse vídeo eu vou criar apenas algumas hipóteses diagnósticas baseadas no estilo de vida que ele mesmo publicava em suas redes sociais. Simplesmente para tentar justificar um óbito tão precoce, visto que, 55 anos no estilo de vida atual do século XXI é uma pessoa jovem. Mas antes de criar algumas hipóteses diagnósticas, eu acredito que é interessante a gente entender o que é o Sintol. Muitas pessoas falam que o Sintol ele é um óleo que as pessoas aplicam no seu músculo e na realidade ele realmente é um óleo. Ele é composto por 85% de triglicerídeos de cadeia média, 8,5%, se eu não me engano, de lidocaína e mais 8,5% de álcool. Isso porque o álcool ele serve para esterilizar a aplicação e a localização do Sintol. A lidocaína ele é um analgésico local que ajuda ao paciente não sentir dor durante a aplicação, visto que você obrigatoriamente vai ter um processo inflamatório quando você aplica esse tipo de substância intramuscular. E por fim, esse composto ele é majoritariamente composto de triglicerídeos de cadeia média, que de uma maneira bem resumida são óleos vegetais, óleo de palma, óleo de coco, óleo de girassol, tem bastante triglicerídeos de cadeia média. Ou seja, esses três compostos, de maneira isolada, eles são compostos que não fazem mal para a saúde. A lidocaína ela é utilizada muito nos hospitais, o álcool, nem se fala, e os triglicerídeos de cadeia média geralmente a gente adquire ali com uma dieta balanceada. E é possível que você esteja se perguntando, poxa, como que essas três substâncias que isoladas são inofensivas, mas quando você junta elas e aplica no seu músculo, elas criam um potencial ofensivo tão grande? Então, gente, na realidade é porque justamente a forma que você utiliza isso. Porque a partir do momento que você ingere algum alimento que é rico em triglicerídeos de cadeia média, ele vai ser absorvido pelo seu intestino, cair no sistema linfático e após isso que ele vai ser redistribuído pelo seu corpo, após toda uma fase de processamento. E só depois de todo esse processamento que ele pode cair na sua corrente sanguínea. A partir do momento que você pega um óleo, esse triglicerídeo de cadeia média, e aplica no seu músculo, você está meio que pulando todas essas etapas de processamento e caindo direto na corrente sanguínea. Então, necessariamente você vai ter repercussões negativas com esse tipo de aplicação. Mas eu vou falar sobre essas consequências daqui a pouco. Isso porque o principal objetivo de um paciente quando faz uso do Sintol é porque ele quer um maior volume muscular. E isso não se aplica apenas para homens. Muitas mulheres elas fazem uso de Sintol nas nádegas ou em alguma outra região que ela pretende aumentar o volume justamente por questões estéticas, da mesma forma que os homens. Acho que a única diferença mesmo é em quais músculos que eles utilizam. O problema disso é que quando você faz a aplicação de Sintol em qualquer músculo do seu corpo, ele vai necessariamente aumentar o volume, visto que você vai aplicar um óleo nessa região. Porém, diferentemente dos anabolizantes, você não vai aumentar a força que o músculo tem. Então é muito fácil você abrir um vídeo aí no YouTube, ver essas pessoas que fazem uso de Sintol, eles não conseguem levantar muito peso, justamente porque
embora eles tenham um músculo extremamente avantajado e desproporcional, o Synthol ele não aumenta o tônus muscular, a tensão muscular, a força muscular. Ou seja, ele vai levantar cargas que uma pessoa com um braço muito menor levantaria. E essa é uma das principais diferenças entre o Synthol e o anabolizante, porque o anabolizante ele aumenta sim o volume da massa muscular, mas ele também aumenta a força, o tônus muscular. Mas eu não vou entrar muito em detalhes de anabolizantes, porque senão eu acho que vai tangenciar um pouco o vídeo, justamente porque o meu objetivo nesse vídeo é falar sobre as possíveis causas que fizeram o Valdir Synthol Segato ele vir a óbito. Então, deixa esse assunto para um outro vídeo, beleza? Um dos primeiros efeitos colaterais que o uso de Synthol, tanto crônico quanto de maneira aguda, pode ocasionar é a infecção bacteriana grave. Isso porque a nossa pele, ela naturalmente é hospedada por vários tipos de bactérias. E se até mesmo dentro de um hospital, quando você vai fazer algum tipo de procedimento invasivo, ou intravenoso, intramuscular, parenteral, você corre o risco, e é muito comum o paciente ele adquirir algum tipo de infecção bacteriana, viral, fúngica, parasitária. Imagine em uma pessoa que faz uso de uma maneira não 100% esterilizada dentro de uma academia, dentro de casa ou até mesmo dentro do banheiro de Synthol. Além disso, uma coisa que pode muito bem acontecer é quando a pessoa ela faz uso do Synthol e aplica a injeção intramuscular, é ele carrear essas bactérias que estão naturalmente na nossa pele para cair na nossa corrente sanguínea, na nossa não, né, de quem faz uso disso daí, na corrente sanguínea e desencadear um quadro de bacteremia, que é um quadro extremamente grave e que pode evoluir para um choque séptico rapidamente, caso não seja tratado imediatamente. Isso também pode levar a óbito. Uma condição recorrente em pacientes que fazem uso de Synthol é a embolia pulmonar. A embolia pulmonar nada mais é do que quando um êmbolo ele obstrui a luz de alguma artéria pulmonar importante. Pode ter ficado um pouco confuso essa definição, mas veja essa imagem aí. Então, esse daí é o coração e no átrio direito ele recebe o sangue que vem de todo o nosso organismo, via veia cava superior e veia cava inferior. Caso um paciente ele faça o uso de Synthol, pode ser que esses triglicerídeos que não foram processados, eles caiam na corrente sanguínea, formem êmbolos, que é como se fossem partículas agregadas na corrente sanguínea, e essa partícula agregada, que vamos dar o nome de êmbolo, ela começa a viajar pela corrente sanguínea. Como o átrio direito é a região onde recebe toda a drenagem venosa do organismo, então naturalmente esse êmbolo vai cair no átrio direito. Quando esse êmbolo chega no átrio direito, ele obrigatoriamente pode ir para o ventrículo direito e ser ejetado para as artérias pulmonares, que é a derivação natural ali do ventrículo direito. Acontece que essa artéria pulmonar ela serve justamente para fazer as trocas gasosas do nosso organismo, para o nosso sangue receber oxigênio. E quando esse êmbolo cai nessa artéria pulmonar, que tem um calibre muito grande, ele vai começar a viajar por toda essa rede pulmonar. E o problema é que quanto mais essa artéria pulmonar vai se ramificando, ela vai diminuindo o seu diâmetro. E dessa forma, ele vai diminuindo de uma maneira tão progressiva que pode chegar em um momento em que o diâmetro seja tão pequeno, mas tão pequeno, que o próprio êmbolo, que os triglicerídeos de cadeia média, obstruem essa artéria. Dessa forma, você não vai ter uma nutrição adequada de oxigênio no sangue, provocando repercussões negativas tanto no pulmão daquele paciente quanto no coração, visto que o coração, além de jogar sangue para o pulmão, ele precisa receber esse sangue novamente para redistribuir no corpo. Se você tem ali um entupimento dessa artéria pulmonar, você prejudica todo esse processo, gerando ali uma possível hipertensão pulmonar e gerando algumas repercussões negativas, como um processo isquêmico local e, caso não seja tratado rapidamente, você pode evoluir até mesmo para uma insuficiência respiratória e, posteriormente, caso não seja identificado e tratado rapidamente, o paciente pode vir até a óbito. Isso é uma das possíveis causas que pode ter acontecido com Valdir Segato, mas existem várias outras possibilidades, como o infarto agudo de miocárdio. O infarto agudo do miocárdio
ele tem uma fisiopatologia um pouco semelhante com o embolismo pulmonar nessa situação, beleza? São doenças completamente diferentes que são causadas de formas e maneiras, com etiologias variadas, mas colocando no quadro clínico de um paciente que faz uso crônico de Synthol, a fisiopatologia dessas duas condições é bem semelhante. Isso porque o infarto agudo do miocárdio ele se dá quando uma artéria coronariana ela é entupida por um êmbolo que talvez tenha vindo ali desses triglicerídeos. O problema aqui é que as artérias coronárias elas são as artérias que nutrem o coração. Gente, o coração ele é como se fosse uma bomba hidráulica. Ele irriga todo o nosso corpo. E para ele fazer essa força, ele precisa gastar muita energia. E para ele ter essa energia, ele precisa receber muito sangue para poder trabalhar de maneira normalmente. Então, quando você tem uma obstrução em alguma artéria coronariana, as repercussões negativas são imediatas. O paciente ele sente muita dor. As sequelas provenientes de um infarto agudo de miocárdio também são muito intensas e a mortalidade dessa doença é muito alta. As artérias coronarianas, quando elas são obstruídas, elas começam a não nutrir o coração de maneira adequada. Ou seja, o coração ele vai perdendo a sua força. E para compensar essa perda de força, ele tenta aumentar a sua frequência cardíaca, mas aí ele vai entrando em um ciclo vicioso de deterioração cardíaca que só vai trazer prejuízos para o paciente. Por isso que o infarto agudo do miocárdio ele tem uma mortalidade muito alta. E caso o paciente ele não morra, ele vai ter sequelas irreversíveis para o resto da vida. Isso porque quando você tem ali uma obstrução dessa artéria coronariana, o coração ele para de receber sangue em determinado local e entra em um processo isquêmico. E caso não seja revertido a tempo, ele pode até sofrer uma necrose cardíaca e o paciente raramente consegue sobreviver. Isso pode ter acontecido também com o Valdir Segato e no meu ponto de vista é a condição mais provável, visto que ele fazia uso crônico dessa substância e naturalmente o sangue uma hora ou outra vai drenar esse óleo que ele injeta no seu corpo, seja porque o músculo ele está gerando ali um processo inflamatório que causa vasodilatação e permite a drenagem dessa substância, ou seja, por qualquer outro mecanismo desconhecido, mas que no final de todo o processo de doença vai desembocar ali no coração e causar esse infarto. Para finalizar, essas hipóteses diagnósticas que podem ter sido causa da morte de Valdir, vale lembrar o terceiro órgão nobre do nosso organismo. Eu já falei sobre o pulmão, falei sobre o coração e agora eu acredito que é interessante falar sobre também o cérebro. O cérebro, da mesma forma como qualquer outro órgão do nosso corpo, ele é irrigado por artérias e drenado por veias. Dessa forma, é possível que qualquer tipo de êmbolo de triglicerídeos possa cair na corrente arterial que irriga o cérebro, entupir determinada artéria, causando um acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, mais conhecido como um AVC. O problema nessa situação é que o cérebro ele é extremamente complexo e diverso, ou seja, dependendo da região onde ocorreu esse entupimento arterial, você pode ter alguma sequela totalmente diferente. Ou seja, se ele teve um acidente vascular cerebral no seu hemisfério direito, ele vai ter determinadas repercussões, determinadas sequelas. Agora, caso seja do lado esquerdo, vai ter outras completamente diferentes. Da mesma forma, caso ele tenha esse acidente vascular no tronco, no bulbo, no cerebelo, no sistema límbico, enfim, dependendo da região onde acontece esse acidente vascular, ele vai ter determinado prognóstico. O problema é que esse acidente vascular ele pode desembocar em uma região em que seja imprescindível para a vida. E eu me arrisco a dizer que grande maioria das regiões encefálicas elas são imprescindíveis para a vida. Portanto, a chance de evoluir para óbito em um acidente vascular encefálico
é altíssima, porque naturalmente você precisa de toda essa estrutura encefálica íntegra para o desenvolvimento normal da pessoa. Tanto é que existem algumas pessoas que fizeram uso de Synthol apenas uma ou outra vez de maneira esporádica para participar de algum tipo de competição e 5 anos depois desenvolveram um acidente vascular encefálico. Algumas vieram a óbito, outras não. Tem até um artigo sobre isso, caso eu encontre ele novamente eu vou disponibilizar aí nos comentários para você ler, caso tenha interesse, é claro. Mas, de qualquer forma, eu acredito que essas condições são as principais que podem ter corroborado para o Valdir Synthol ter vindo a óbito. Como eu havia citado lá no início do vídeo, não foi divulgado a nota oficial da causa da morte dele. Portanto, esse vídeo ele tem como objetivo apenas criar essas hipóteses diagnósticas para tentar entender o que pode ter acontecido com ele, baseado apenas no estilo de vida que ele publicou. De qualquer forma, eu desejo forças para a família do Valdir Synthol, do Valdir Segato, porque esse momento ele não deve ser fácil e eu espero que todos fiquem bem. Eu vou ficando por aqui. Caso você tenha algum tipo de dúvida sobre o que foi explicado aqui nesse vídeo, comente aí embaixo, vai ser um prazer ler seu comentário. E até a próxima. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!